Então, assim, eu acredito que você não precisa ter esse tipo de gasto quando a gente está... Público, né? Quando a gente está... Ministério no momento de crise. Mas o desenho lá atrás era esse. Qual que era o Vamos desenho? reduzir o ministério. Então, fui lá, desenhei, montei como é que é a secretaria, para onde vai. Fui lá apresentar para o pessoal, para ver se eles gostaram. E o meu número era 16. 16 16 ministérios. Ah, tá. Ele Aí eu chegou... reduzi. Tava com quantos? Quando... Tava No com ápice da Dilma 29. eram 42, 43. Daí o Temer foi para 30. Quanto chegou a ter? 40? 42, alguma coisa assim. absurdo. Veja, eu fui um executivo alto de grandes projetos. Eu tocava times grandes. Eu era um chefe de executivos que tocavam times. Não é que eu era chefe das pessoas, eu era chefe dos chefes. Entendi. Que tocavam time. E eu não consigo, e eu era bem avaliado como gestor dentro da instituição, avaliação 360 graus, eu não sei quem me avaliava. Eu não consigo ter mais do que 10 subordinados. O meu subordinado direto, que tal, você está com esse projeto, tá, beleza? Sei. Eu tenho que ter pelo menos uma reunião semanal com ele. Claro. E eu tenho que fazer todas 40. as outras coisas. Meu, eu não consigo ver como você possa ter mais do que 20 ministérios. Né? Você não vai tocar 20 ministérios, não vai. Como. Eu acho que o número de ministérios, o máximo que daria para ter, era isso, 16. Daí eu apresentei lá o desenho, tudo tal, daí eles tiraram... E é fácil você reduzir ministério? Como que... A gente conseguiu. Não, mas o processo quando tem a transição legal. presidencial, você faz. O processo é legal. Uma canetada. Sim, é uma lei, um projeto de lei. Não, é uma canetada assim, só faz aqui e tal. Você tem que desenhar tudo, é um trabalho trabalhoso fazer isso. Tem um tem trabalho jurídico, sim. Jurídico. Mas não é... Depois que chega lá, implementa com certa facilidade. Tá, entendi, Isso. entendi. Daí o que aconteceu? Daí eu apresentei, eram 16. Aí no Rio de Janeiro, eu fui até o Rio para apresentar. Aí tava lá Paulo Guedes, tava porque eu ia apresentar gradualmente o plano de governo. Eu ia lá, apresentava. Daí tiraram um mega barato. Lá, pô, você é estatista, você quer reduzir só para 16, reduz isso aí para 10. Falou, pô, mas não dá para 10. Eu vi ali, não tem como. Então põe 12, eu acho que vai ser difícil reduzir, porque não sei o que lá tal. Olha, não sendo 13, tudo bem, mas eu quero um número menor do que esse daí. Aí eu reduzi para 14. Eu consegui baixar mais 2. Daí eu voltei a presidente e ficou 14. Daí, pô, foi aumentando. Quando ganhou, na transição, o Onyx virou o ministro-chefe da transição, era o presidente Bolsonaro, quem tocava a transição era o Onyx. E eu era o secretário executivo. O secretário executivo do Onyx, quer dizer, ele era o braço abaixo direito, do Onyx. Era ele. E eu era o coordenador da equipe de previdência. Entendi. Na transição. E aí já começou a aparecer a gente na mídia. Daí o que aconteceu? Lá na transição começou a aparecer lá, ministério disso, ministério daquilo, turismo. Mas foi... Não, assim, eu não sou uma pessoa radical. Apesar da... Eu sou radical em algumas linhas que você nunca pode cruzar. Não pode cruzar certas linhas, porque daí eu não quero mais fazer negócio com você. Tipo corrupção. Corrupção eu não quero fazer negócio, não discuto. Né? Centrão. A gente sempre fala. Bicho, bater mais do que eu bati no Centrão, não preciso bater. Só dá o Google. Só dá um Google e ver como a gente criticou, bateu. O Centrão entrou na mesma semana que eu saí. Né? A gente brigou. Agora, precisa negociar a Previdência. Pô, a Previdência, o Rodrigo Maia falou, só põe em votação se eu puder indicar o cara do FNDE para você. Porque o Onyx estava negociando. Quem passou a Previdência no processo de negociar, amarrar tal, sem ceder ministério tal, essas coisas, foi o Onyx. Depois que o Ramos substituiu o Onyx e teve essa mudança, o general Ramos. E depois agora o Ciro Nogueira, né? Então foi um processo. Nessa fase... Na transição você está falando? Não. Na transição eu te conto, mas só para falar. Na Previdência, como a gente sabia da importância que o Brasil ia estourar, ia ter corrido, o câmbio ia estar a 15 agora, se não fosse a Previdência. A gente chegou lá, eu estava envolvido em Onyx, que a gente é amigo, eu gosto muito do Onyx. E ele estava negociando, ele falou, Abrão, o cara pediu o FNDE, falou que se o FNDE não põe para votar. Eu topo, mas não pode fazer nada errado. Eu mantenho o controle, se ele fizer alguma coisa errado, ele vai saber da demissão pelo Diário Oficial. E aí o que aconteceu? Não, imagina, é pelo país, patriota, não, eu quero só ajudar com um ótimo nome. E aí o que aconteceu? A gente... Achou certas incongruências. O presidente da FNDE foi indicado, ele tomou posse.
O Rodrigo Maia pôs a Previdência para votar, ela foi aprovada, sem aquelas duas coisas que a gente ficou chateado com a importante pra caramba. Seriam grandes avanços. O fundamental foi preservado, que é manter o equilíbrio fiscal mínimo. Se não quebrava. Se não quebrava. Hoje o campo estaria a 20. O dólar, né? O dólar, né? A taxa do dólar real. Mas o que aconteceu ali? Esse cara não chegou a fazer algo... Houve incongruência. Ele fez coisa errada bastante, que deu para mandar ele embora pelo Diário Oficial. E o Rodrigo Maia não acreditou, porque a gente fez... Aliás, eu estava fora, porque... Eu mandei ele embora. Foi Arthur. Mas ele tinha sido avisado sobre isso. Sim, lógico. E estava bem documentado. Tanto é que ele nunca contestou. Estava bem documentado as coisas erradas. Que esse cara, que depois foi preso, junto com o primo dele. Ele, o Rodrigo Dias e o Rodrigo Baldi. Que o Rodrigo Baldi é secretário do Dória. Secretário aqui. Caramba. Então, assim, a gente acabou passando a Previdência, só que eles tinham... Eu tenho 3 filhos, eu sou professor, eu tenho direito a sair uma semana de férias com a minha família. Aí, em julho, eu tinha saído com as crianças e tinha levado eles para Santarém. E me cercaram em Santarém, aqueles manifestantes safados. Helen Joplin foi lá, é uma mongueira. E me atacou, isso está no YouTube. Minhas crianças, segurei a minha caçula no colo. Coisa pesada. A filha dele tinha 8 anos. E aí o que aconteceu? Nas férias de final de ano, eu falei, não, eu vou sair de férias, quero e tal. E a gente foi para o exterior. Eu estava num navio. Eu peguei um cruzeiro, fui de cruzeiro passear no Caribe. Internet. E fiquei sem internet. Só que eu e o Arthur somos quase a mesma entidade, a mesma pessoa, e todo mundo sabe disso. Se você beliscar ele dói em mim. O meu secretário executivo, o meu segundo oficial, ficou com medo de mandar o cara embora. Ele falou, o Rodrigo Maia vai me destruir. E aí o Arthur falou, bicho, ou você prepara tudo, eu assino. Ele ficou... eu garanto a bronca. Eu fui no Palácio do Planalto e resolvi. E aí eu era assessor do Bolsonaro e ele era ministro da Educação. Que depois da transição, a gente chegou lá em Brasília, né? É isso que eu queria entender, porque como foi essa passagem... Foi até... Só vamos terminar de contar a história, porque tem um final bacana. Daí o Arthur mandou o cara embora e os caras não acreditaram, que teve coragem de mandar o cara embora. Eu fui no Diário Oficial, não avisei o cara. Foi no Diário Oficial. Ficou, nunca tinham... Como? E ele já estava pronto para, utilizando o FNDE, ter um bom relacionamento com muita gente, muitos parlamentares, para garantir que ele pudesse ser reeleito ou indicar o próximo presidente da Câmara. Então ele estava pronto para morder o bolo. Tava assim, o bolo estava pronto, a gente puxou, ele bateu em seco. O dente. Por isso que naquele começo de ano, quando eu saí do país, ele urrava, ele fala do meu nome assim, ele tem espasmos, o Rodrigo Maia, quando fala do meu nome. Pode ver, tá tudo documentado no YouTube. Sim. O Centrão odeia Weintraub, Mas eu então te interrompi. Agora então a gente até vamos fazer essa linha do tempo, porque eu estou entendendo agora a linha do tempo. Mas então por isso que seria impossível você estar no governo com o Centrão tomando conta agora, né? Entrando no governo não ia dar, iam bater de frente, né? Mas eu queria entender essa parte da transição para a educação. Deixa eu comentar uma coisa, Vilano, que talvez não fique claro para você. Não é que eu não sou político, o Arthur não é político. A gente nunca foi filiado a partido nenhum. Entendi. Nunca teve político na família. Os nossos pais, avós, tios, nunca primos, desejou ser nunca teve um advogado na família. A minha mãe ficou... Porque assim, do lado de pai eram sapateiros, né? E por parte de mãe, a gente da roça. Daí essa geração dos nossos pais foram os primeiros que foram ter diploma. Nossa mãe e nosso pai médico, os outros todos engenheiros. Então, a nossa mãe vai ser engenheiro, porque você é bom de matemática, tá, vai ser engenheiro, né? Claro. Aí eu estava pronto para ser engenheiro, vou ser engenheiro químico, eu gosto de química. Daí eu, com 14 anos, fui à USP ver o que primeiro eu fui ver o que um químico faz. Eu falei, é muito ruim e ganha muito pouco. E os meus tios engenheiros, na década de 80, comeram pão que de amassou, foi muito ruim a vida deles. E você viu isso, né? Aí eu falei, engenheiro não é bom, cara. E eu via lá, fui na USP para ver como é que era a aula, eu vi uns químicos, engenheiros, todo feliz porque eles tinham uma balança com uma serpentina para ver a expansão dos gases. Eu falei, vida besta, cara, eu não quero isso para mim não, eu quero tirar meu pé da lama, eu não quero ter problema de R$50. Se eu tivesse R$50 no bolso agora, eu não teria esse problema. Eu não quero ter que passar perrengue para pagar o condomínio, conta de água, conta de luz, eu quero me livrar desses problemas.
Como eu faço isso? Eu pensei, mercado financeiro. Então vou fazer poliprodução. Meus tios todos poli e tal. Poliprodução. Um tio meu tinha sido feito poliprodução. Outro engenharia hidráulica. Nossa, bobagem dessa. Só que poliprodução é ficar lá, na melhor das hipóteses, 5 anos, provavelmente 6, eu passar 6 anos na faculdade, até conseguir me qualificar depois, porque você entra e depois tinha o biênio, daí você virava poliprodução. Para depois fazer um curso de especialização e aí começar a trabalhar. Falei, bicho, tá difícil aqui, não tem uma coisa mais fácil, economia, 4 anos, na metade do 3º ano, 2º ano, já tá trabalhando, já tá tocando a vida, vou tirar o pé da lama, cara. Aí eu fui falar para minha mãe, mas o que o economista produz de verdade? O que ele faz? O que ele constrói? Não, mãe, mas mercado financeiro, não, meu filho, mas não tem ninguém do mercado financeiro atual. Tem que ser para produzir, para fazer alguma coisa. Ela ficou me amolando que eu tinha que largar. Entrei na USP, né? Eu tinha que largar e fazer de novo vestibular para fazer poli. Ela só parou de reclamar quando tu entrou na São Francisco em Direito. Aí ferrou, também não produz nada. Não, porque ela falou, advogado inteira, não. A gente cresceu escutando que advogado é a profissão mais horrenda, ruim. Caramba. Eu me perdi. Não, só deu o contexto que vocês não eram políticos e não... Então, por exemplo, o Dória, eu sou gestor. Bicho, formação dele não é essa. Graduação, fala bem inglês. Ele fala inglês direito. Mas, a formação dele não é essa, não tá nisso. Pelo que eu saiba, é relacionamento que ele faz e o pai já era metido na política. Entendeu? Gestor aonde, cara pálida? Conta aqui onde é que você ficou rico, cara. Te posso falar de muita... O espólio do Orestes Quercia é grande, cara. Ele morreu muito rico também. Não sei disso. Então, assim, o que nos mexeu? Por que a gente comprou essa briga? Comprar essa briga. Quer falar? O que eu falo? A gente estava vendo para onde estava indo o Brasil, né? O Brasil... nessa trilha que a gente está conversando caldeirão, aqui. Tava uma loucura. E uma loucura. tendência totalitária que existe. E a gente notou que se você não se envolve, outra pessoa vai decidir por você. Então, a gente, na eleição, estava vendo a possível vitória lá do Haddad. E aí falou, a gente pagou um advogado no Canadá, a gente ia imigrar com as nossas famílias. Tinha começado o processo de imigração para British Columbia. A gente ia para British Columbia, Vancouver ou Victoria. E aí eu cheguei a ser professor em British Columbia, fui visitante, né? E aí a gente pagou o advogado. O advogado foi gente boa porque a gente falou para ele, possivelmente a gente entra no governo. Se esse governo entrar... Se o Bolsonaro ganhar, a gente não vai querer dar seguimento. A gente não vai querer dar seguimento. Quando ganhou, a gente falou com ele devolveu nossa grana. Ele só descontou o trabalho dele. Isso aí é justo. Descontou as horas dele que ele já tinha trabalhado. E a gente entrou na transição assim, eu como coordenador da equipe de Previdência e ele como secretário executivo, quer dizer, o cara abaixo do ministro-chefe que fez tudo. E aí eu fui fazendo que se faz uma transição? Você vê tudo que... Você prepara justamente o governo para o dia 1º ele está rodando. Mas se você conversa com todo mundo do governo anterior, pega todos os números... Tem uma equipe de transição do governo anterior que conversa, que tem a interface com você. Mas é amigável essa transição ou não? Às vezes não. Como depende foi? Do governo. A nossa foi amigável. Foi, muito amigável. A anterior não foi. O pessoal que contou, estamos falando de técnico, não estamos falando de político. Eu era técnico, Abraham Weintraub. A gente era técnico. Um cara passando de um técnico para outro. A gente nunca pensou em ser pessoa pública, cara. Porque com esse nome, imagina, cara, Weintraub parece estação de rádio, cara. Tem mais consoante, né? BYZ 500 MHz, cara. Parece... Weintraub. Tem mais consoante que vogal, não é? Então, nosso nome completo, a gente é vira-lata, né? Bragança de Vasconcelos Weintraub. Mas a gente nunca pensou nisso, até pelo esse jeito meio bateu, levou, né? Direto assim. Só que a gente era técnico, a gente conversava com os técnicos.